Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 22 de julho de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pega o celular agora, como se fosse tirar uma foto. Mas antes de você apertar para tirar essa foto, você só vai abrir a câmera do seu celular e apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Confira como foi o passeio ciclístico que percorreu as 7 maravilhas de Campinas em homenagem aos 250 anos da cidade. Julho, férias escolares e shopping aqui da cidade está sendo palco do universo lúdico de maior alcance da história. O quadro De Olho na Educação aborda a importância e os desafios de um diretor de escola. E no esporte, fim de semana ruim para as equipes de Campinas. Com 1 a menos, Ponte perde para o Paysandu em Belém. Em Campinas, Guarani com 1 a mais sofre a virada nos acréscimos e perde para o Goiás. E olha só, a partir de hoje, segunda-feira, o novo Terminal Mercado está com acesso exclusivo para os usuários do transporte. A repórter Rúbia de Oliveira, no local, vai nos contar as mudanças, o pagamento, questão do bilhete único. Então seja bem-vinda e boa tarde, Rúbia. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde a todos. Isso mesmo, estamos aqui no Terminal Mercado, porque hoje começou, então, aquele sistema novo aqui no terminal, foi entregue no mês passado e agora começa a operar com um sistema exclusivo pelas catracas. Então, você que é usuário do transporte público aqui de Campinas tem que ficar atento, porque aqui no Terminal Mercado, somente pelas catracas, você pode entrar e aí tem um sistema de pagamento diferenciado, mas para explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse novo sistema, nós estamos aqui com o gerente de operações da Indec, o Claudionir de Sá, que vai falar para a gente se esse sistema, né, é importante, o porquê que ele é importante e como é que as pessoas vão fazer para utilizar o cartão. É pago em 2 etapas. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Explica para a gente qual que é o objetivo desse novo sistema que começa a partir de hoje. Bom, é uma etapa importante, né, da entrega aí de requalificação do Terminal Mercado, né? O principal objetivo é garantir maior segurança e conforto para o usuário do transporte público. E como que funciona, então? As pessoas, para entrar aqui no Terminal Mercado agora, é somente aquele que vai exclusivamente embarcar no transporte. Exato, é o exclusivo para o usuário do transporte público, né? É um sistema de pagamento em 2 etapas, né? Ele vai pagar 80% da tarifa na catraca do terminal e 20% da tarifa no ônibus, entrando pela porta dianteira. Então, qual que é o objetivo desse novo sistema, né? Pagamento em 2 etapas. O objetivo é trazer maior segurança, né? Tanto para proporcionar que o uso seja exclusivo, né, dos usuários do transporte público, né? E o sistema 80/20 é para proporcionar aí o rateio entre as empresas que operam dentro do Terminal Mercado. Então são 2 etapas, chega, paga 80% e depois dentro do ônibus paga mais 20%, é assim? Exatamente, ele vai entrar pela porta dianteira, né, do ônibus, passando pela catraca do ônibus, utilizando o bilhete único ou o QR Code. Legal, agora eu estou chegando aqui no terminal e eu nem me toquei que o meu cartão está desabastecido e eu preciso utilizá-lo. Tem aqui como a gente reabastecer o cartão? Tem sim. Hoje o terminal ele conta com 2 postos de atendimento da Transurc, né? E ele tem os pontos exclusivos do lado externo, né? Ele não precisa acessar o interior do terminal
tem os pontos, né, de atendimento para que ele possa fazer a recarga do seu cartão. Muito bem. Agora, vai ter um tempo para as pessoas se adaptarem ou o pessoal da INDEC está aqui dando aquela informação, né, básica? A gente está avisando aqui pela TV, mas as pessoas costumam ser pegas de surpresa porque não deu tempo de assistir TV, aí chega aqui e fala, meu Deus, e agora? Tem o pessoal passando informação? Tem sim. Hoje nós contamos com, além da nossa equipe de educação, que estará nos horários de pico, né, dando orientações, temos também os agentes da mobilidade urbana que estarão disponíveis no terminal para dar orientação, qualquer tipo de informação. E temos também a nossa área de segurança privada, que estão nas entradas dos ônibus, tanto para dar orientação e evitar que os usuários adentrem para uma área que é somente para os ônibus, para garantir maior segurança. Então, a gente fala de segurança, fala de praticidade, né, agilidade também. Eu vi que tem duas catracas, duas entradas, aliás, diferentes, né? Vocês adaptaram aqui para mais agilidade? Exatamente. Então, são dois pontos de atendimento, né? Um pela Bernardino de Campos, com Ernesto Kuma, e um pela Benjamin Constant, de frente ao mercado municipal. Exatamente para dar mais conforto, maior agilidade, uma acessibilidade maior. Muito bem. Agora, a gente fala da questão dos horários e também das linhas de ônibus, né? Aqui no terminal funcionam quantas linhas? São 25 linhas, né, operando. São um total de, em média, né, 18 mil passageiros dia que operam pelo terminal mercado. Dia, né? Transito. E agora eu fiquei sabendo também que vai funcionar 24 horas aqui e o Corujão volta a funcionar também nesse novo sistema? Exatamente. O Corujão, ele operava anteriormente, né, pelo terminal mercado. Ele foi remanejado para o terminal central por conta das obras e hoje ele já retornou em operação também. Então é um terminal que vai funcionar 24 horas com maior segurança e maior conforto. Maior segurança, maior conforto, a gente percebe que é o objetivo, né, desse novo sistema. Importante a gente salientar que você que vem para cá, dá uma olhadinha no seu cartão, vê se está desabastecido. Procura não deixar ele desabastecido, mas se caso estiver, você conta então aqui com os postos de atendimento, né, da INDEC, e se ficar meio perdido, tem o pessoal para atender, né, as pessoas que estão chegando agora e se deparando aí com esse novo sistema. Exatamente. Tá certo, então. Gabriel, é isso. Lembrando, o Corujão volta a funcionar aqui e as linhas que estão funcionando aqui no Terminal Mercado, o pessoal pode acessar também através do site da INDEC, tá? Para você ter mais informações. Combinado assim? Então não esqueça, aqui no Terminal Mercado são duas entradas, você precisa entrar pela catraca, paga 80% na entrada e depois mais 20% no ônibus, tá? E mais segurança e mais agilidade, essa é a proposta aí do novo sistema que está sendo adaptado e a partir de hoje funcionando aqui no Terminal Mercado. Só para o pessoal lembrar, tem outros terminais aqui em Campinas que tem esse sistema também? Exatamente. Implantamos essa mesma operação que tem hoje também no terminal central, com essa mesma disposição do 80-20, né? 80% na catraca e 20% nos ônibus. O pessoal vai se acostumando aí a um sistema que pode ser que seja para todos os terminais aqui de Campinas logo em breve, né? Exatamente, né? É uma situação que como ela proporciona maior segurança, maior conforto, maior agilidade, né? Pode ser estudado sim que outros terminais possam ter essa mesma disposição. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações e bom dia de trabalho para você. Obrigado, dispõe. É isso aí, Gabriel. Nós falamos então com o gerente de operações da INDEC, o Claudionir de Sá, trazendo informações sobre esse novo sistema, duas catracas, pessoal entrando aí com o cartão, tá? E somente usuários do transporte público aqui de Campinas que têm acesso ao Terminal Mercado. Segurança e agilidade, essa é a proposta. E nós voltamos com você aí do estúdio. Muito bem explicado, muito obrigado à nossa repórter Rúbia de Oliveira, diretamente do terminal, a questão dos 80, 20%, né? 80 então na catraca, depois 20
no ônibus. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo do Claudionir de Sá, que é gerente de operações, por conversar com a nossa equipe e com você aí de casa, com as justificativas e as explicações, então, deste novo acesso ao terminal. A gente segue aqui com as notícias da metrópole e vamos falar sobre emprego agora, porque semana começando, segunda-feira, dia que milhares de pessoas vão atrás de uma oportunidade. E o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 578 vagas. Confira. Há vagas para agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, atendente de lavanderia, auxiliar administrativo, aprendiz, chefe de cozinha, copeira, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, garagista. Esta vaga é necessário ter a CNH na letra B e válida. Mecânico de refrigeração, operador de caixa e passador de roupas em geral. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Meio-dia mais 12 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas e preste atenção, hein? Você que tem criança, adolescente em casa, porque tem um shopping aqui de Campinas que está sendo palco do universo lúdico de maior alcance da história. O empreendimento recebe um evento itinerante da Disney+. Um clima pra lá de especial, uma experiência itinerante da Disney Plus no Shopping Iguatemi de Campinas, que leva gente de todas as idades para um espaço mágico, com atividades interativas para a família toda. Eu tô gostando disso daqui que eu tô fazendo agora. O que, por exemplo? Conta pra gente. Tô pegando os ossos e o coração. É muito interessante, né? Eu gosto muito, então eu incentivo, eu acho que vale a pena, ainda mais nas férias agora, né? Então é sempre bem interessante, tá bem legal, bem legal. Ele tava brincando do que ali? Ele tava, de médico, tava achando o máximo, né? Tava tirando os ossinhos ali, o coração, tava se divertindo. Gosta? Gosta bastante. Ele assiste as séries comigo, né? Então é o máximo. E os filmes aqui também, é bem divertido. Qual série que é? Essa aqui é Grey's Anatomy. Entre as atividades em destaque estão as experiências temáticas. Aqui é um setor que a gente tem várias atividades. Então a gente tem atividades voltadas para o Star Wars, ESPN, tem para o público infantil, então tem a parte dos elementos aqui na frente e atrás também, do Grey's Anatomy, Wish, várias atividades tanto para o público infantil quanto para o público mais adulto também. Como funciona, não é? As crianças que vêm aqui, como que funciona o trabalho de vocês, como é que é? A gente, além de contar um pouquinho sobre uma história de cada espaço para o pessoal que não conhece e para o pessoal que conhece também para ter aquela interação, cada atividade, cada setor tem um espaço para o público interagir. Então não é só uma exposição, tem a parte da brincadeira, da interação, junta tudo um pouquinho de cada. Por exemplo, essa aqui que a gente tá, qual que é? Aqui é a parte dos elementos, então a ideia é fazer um labirinto. Daí tem uma bolinha que a gente coloca bem aqui na ponta e a criança ou o adulto vai direcionando até chegar ali no final. Durante a experiência, que dura em média 40 minutos, os participantes podem se envolver em diversas atividades inspiradas em seus filmes, personagens e séries favoritos. Tô achando bem legal, eu curto Star Wars.
Pra mim, o meu Star Wars é bem legal. Eu gosto bastante dos filmes e das séries. O que você mais gostou aqui nesse espaço? Eu acho que foi dos Star Wars. É isso aí, a ação promete uma jornada inesquecível para quem passar pelo terceiro piso do shopping. Essa área é a área dos desejos do filme Wish, novo que acabou de lançar na Disney. Todas essas bolas, assim, são tudo do filme Wish. Eu achei muito interessante porque você tem que pegar o negocinho de ar e pegar as bolinhas, tentar derrubar em cada negocinho e a bolinha ela flutua igual no filme. Você curtiu, tá vivenciando essa experiência aqui? Muito legal. E vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara realizou o passeio ciclístico em comemoração aos 250 anos de Campinas. O evento foi neste último domingo em parceria com a Prefeitura, ciclistas e percorreu as 7 maravilhas da cidade. Logo cedo, todo mundo se preparando para o passeio ciclístico em comemoração aos 250 anos de Campinas. O evento, promovido pela Prefeitura e a Câmara Municipal, teve o apoio operacional da INDEC, a empresa que gerencia o trânsito na cidade, e a Associação de Ciclistas Cicloativo Campinas. É muito importante foi receber esse convite, né, da Câmara Municipal, que pela primeira vez incluiu um passeio ciclístico numa data comemorativa da cidade. Então nós estamos muito felizes com esse convite e por unir o esporte, a cultura e o lazer no momento desse. E mostrar que a gente está unido aqui, junto com a Secretaria e com a Prefeitura, para buscar melhorias para todos os ciclistas de Campinas. Desde o começo do ano, quando a gente começou a planejar este evento, é ter uma atividade entre todas as outras que a Câmara elaborou ao longo desse período, que reunisse esporte, lazer e cultura, e principalmente que fosse um passeio pedagógico, que as pessoas conhecessem ao longo do caminho as maravilhas da cidade, ou seja, aqueles monumentos que fazem parte da história. Essa foi a ideia, levar um pouco de cultura, um pouco de história e que entre possivelmente no calendário turístico da cidade. Eu acho que é uma forma da gente ressaltar a história da cidade, porque em todos os pontos a gente vai contar essa história, por que esses pontos são pontos históricos, né, e culturais, e ao mesmo tempo integrar a nossa equipe com a população, as famílias, e aí fazer essa linda pedalada. Os participantes aproveitaram para exercer a solidariedade com a doação de 1 quilo de alimento. O que foi arrecadado será encaminhado ao Banco de Alimentos de Campinas, com destinação à população em vulnerabilidade do município. O passeio também contou com o apoio da Guarda Municipal, do SAMU, além dos Anjos Ambulância e da SEASA. No trajeto dos mais de 250 ciclistas, as 7 maravilhas da cidade: a Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Jockey Clube, Mercadão, Torre do Castelo, Escola Preparatória de Cadetes e o Parque Portugal. O trajeto teve paradas em cada um dos 7 locais e foram apresentados por guias da Secretaria Municipal de Cultura. A bicicleta como um veículo de transporte e mobilidade, né, permite com que a gente circule pela cidade e tenha experiências diferentes. E esse passeio em especial, a gente está trazendo a instrução dos guias de turismo, que são especialistas na história da cidade, que vão trazer mais informações sobre alguns prédios históricos do centro, que são as 7 maravilhas. Ao final dos 17 quilômetros, os ciclistas chegaram ao Parque Portugal, que é uma das 7 maravilhas da cidade e um ponto turístico muito importante. Aqui eles tiveram a explicação do que representa o Parque Portugal, hidratação, alimentação e conhecer um pouquinho da história da nossa cidade. A estrutura montada pela Secretaria de Esportes finalizou o evento, que pode ser o piloto para outros que tenham essa proposta de apresentar a história de Campinas. E nada melhor que escolher o cartódromo, onde tem uma certa democracia, tem ciclista, tem corredores, tem criança. Então,
é o lugar, vamos dizer assim, a praia de Campinas. São cumprida, todo mundo curtindo. Muito bom. Agradeço aí todo o apoio da Prefeitura, Câmara, Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Guarda Municipal, ENDEC, todo mundo, obrigada. E aos ciclistas, né, que estão aqui presentes. Então é um piloto muito importante para a gente, que a gente espera que a gente consiga reproduzir, né, outras edições e levando até em outros bairros da cidade, né? Em outro ponto do circuito estava o repórter Rafael Turati, que foi captar o clima dos ciclistas durante o passeio. A cada parada nos 7 pontos, explicações turísticas sobre as maravilhas de Campinas eram passadas para as mais de 200 pessoas presentes no passeio ciclístico em comemoração aos 250 anos da cidade. São pontos que estão no nosso roteiro do dia a dia. Algumas pessoas nem sabiam que elas eram 7 maravilhas e as histórias que estão conectadas com a formação de Campinas. Então eu acho que é muito legal. A gente está muito feliz, porque é uma forma mesmo da gente fazer essa história ficar, né, lúdica, e quando a gente conhece a história, a gente cuida da nossa cidade também. No primeiro ponto, a primeira maravilha, a Estação Cultura, inaugurada em 1884. Tudo começou com a antiga Companhia de Estrada de Ferro Paulista em 1872. Então aqui circulavam de 20 a 30 mil passageiros por dia na época do café. O café trouxe o desenvolvimento à cidade de Campinas. Então a importância dela é muito grande. Hoje somente os trens de carga, mas é um espaço utilizado para a população. Todos os eventos acontecem nesse espaço. A arquitetura dela era vitoriana, a influência da Inglaterra, dos ingleses, então os tijolos foram todos importados da Inglaterra. E a estrutura dela já existe desde 1884, nesse formato. Sempre passei aqui na frente, mas não sabia. A gente mistura o esporte, né, a saúde e sabendo dos pontos turísticos, né? A gente mora aqui e acaba nem sabendo o que acontecia nesses pontos e é bem legal ela contando a história. A Catedral Metropolitana foi a segunda parada. Desde o início de Campinas, né? Campinas ela foi constituída através da freguesia da Nossa Senhora da Conceição. E a nossa catedral tem como curiosidade que é o maior templo em taipa de pilão do mundo. E ela levou 81 anos para ser construída. Hoje nós temos também dentro da catedral a cripta, aonde foi sepultado todos os bispos, desde o nosso primeiro bispo que está aqui, o monumento, né, do bispo Dom Nery, e até esse último bispo. Então todos os bispos da catedral, eles são sepultados na cripta. Foi levantada pelos escravos, né? Porque Campinas toda foi levantada pelos escravos, também é conhecida como a última cidade a abolir a escravidão do Brasil. Assim, não só como a catedral, mas todos os outros templos e os grandes prédios históricos foram levantados também por mãos escravas. Na sequência, foi a hora de conhecer a história do Jockey Club, projetado pelo engenheiro Augusto Lefebvre, com a fachada e decoração interior inspirados nos palacetes franceses do final do século XVIII. O Jockey, construído em 1925, chamou a atenção de uma das organizadoras do evento, que ficou surpresa com uma curiosidade do local. O elevador no Jockey lá, nunca imaginei que teria ainda um tipo desse tipo. O quarto ponto foi o Mercado Municipal, construção de Ramos de Azevedo, uma parada rápida devido às obras. Uma pausa para a hidratação. A água é muito importante no pedal, porque sem a água pode vir a cãibra, né, japonês? E sempre tem que hidratar. Se não hidratar, você vai passar mal. O nosso corpo, 70% de água, né? Então hidratar é fundamental, ainda mais nesse tempo frio que a gente percebe que não precisamos e é quando mais precisamos. E aí aproveitou, parou para tomar aguinha. Sim, e dá uma descansadinha, né? Para começar tudo de novo, porque ainda temos mais 3 maravilhas. No castelo, a história do antigo reservatório de água da cidade, de onde dá para ver todos os cantos de Campinas. Hoje só há vestígios, há alguns objetos na época que eram reservatório. E a população pode ter uma ideia do crescimento da cidade, né? Subindo os 89 degraus, eu faço convite, porque vale super a pena, né? Num dia assim bonito dá para enxergar Sousa, Joaquim Egídio
e cada uma das áreas, né? Norte, Sul, Sudeste, Sudoeste. Então é um convite imperdível, né? O próprio campineiro às vezes não conhece, para vir conhecer. Próxima parada, a Espesex, a Escola Preparatória de Cadetes. Antigamente ela era a Fazenda Chapadão, né? Que pertenceu ao Barão de Itapura, Joaquim Policarpo de Aranha. E a importância dela é muito grande, porque existia uma em Porto Alegre, outra onde é o Sírio-Libanês hoje, e outra em Fortaleza. Ela é rosa porque foi utilizado um barro mais escuro, tá? E óleo de baleia e sangue de animais. Tá? E o estilo dela é colonial espanhol, com uma casa rosada. Então, por esse motivo, né, proporcionou essa cor rosa. São curiosidades que são importantes. Você participa da história, né, fica sabendo da história da cidade. É muita informação nova. Foi muito legal, né, bem produtivo. Estou aprendendo bastante coisa da história de Campinas, coisas que a gente vê, mas não sabe porque tudo tem um significado, né? Depois de pedalar os 17 quilômetros, a última parada foi aqui no Parque Portugal. E o pessoal vai sair daqui e voltar para casa com muito conhecimento sobre Campinas na bagagem. Um dos 16 parques da cidade, o nome dela verdadeiro, todos conhecem como Parque Portugal, Lagoa do Taquaral. Mas o verdadeiro nome é Lagoa Isaura Teles Alves de Lima. Uma homenagem que o esposo Joaquim Bento Alves de Lima fez à esposa. E a fazenda era chamada Taquaral, que deu origem ao bairro. E hoje é uma das áreas de lazer muito frequentada pelos campineiros, para quem vem conhecer a cidade. Então tem a réplica da Anunciação da Caravela, tem o pedalinho, tem muitas atrações, é um parque imperdível. Eu achei muito interessante misturar cultura com o ciclismo, que é uma coisa que é muito importante para a cidade incentivar, a mobilidade ativa, por questão de saúde, pessoas de todas as idades. Foi muito interessante o dia de hoje e misturar com cultura, uma coisa da nossa cidade que a gente vai aprendendo, né? Uma delícia, uma maravilha a gente poder curtir um pouco do centro de Campinas. Eu já conhecia a visão fotográfica, a localização, agora o histórico de cada monumento foi ótimo relembrar. Foi muito bom, oportuno, viu? Hora de Campeonato Brasileiro da Série B e Ponte Preta e Guarani foram derrotados na rodada. Pela ordem cronológica, a Ponte entrou em campo primeiro, jogou mal e com um jogador a menos desde o primeiro tempo, não conseguiu pontuar diante do Paysandu. A Ponte Preta criou a primeira oportunidade da partida com Dodô, que cara a cara parou em Diogo Silva. Até que aos 7 minutos de jogo, Zé Mário, lateral esquerdo da Ponte, deu este carrinho e recebeu o cartão amarelo. O jogador pontepretano reclamou e tomou outro amarelo, mas não foi expulso. O VAR, 18 minutos depois, chamou o árbitro e mostrou a lambança. Então, Zé Mário foi expulso. Bizarrices do futebol brasileiro. Com um a mais, só deu Paysandu. Val tentou de longe, mas à esquerda do gol. Aos 32 minutos, Pedro Rocha espalmou errado e Paulo Boia desperdiçou esta chance. Até que aos 36 minutos, Casares cobrou falta. A bola sobrou na intermediária para Paulinho Boia, que desta vez não desperdiçou, achou o cantinho de Pedro Rocha. 1-0 Paysandu. No segundo tempo, Val tentou de novo de longe e mais uma vez para fora. A Ponte chegou com Igor Inocêncio, mas parou de novo em Diogo Silva. O Paysandu ainda acertou o travessão. Nicolas cara a cara perdeu esta chance de ampliar. O Paysandu ainda tentou com Wanderson, mas ficou nisso. Na Curuzu, Paysandu 1, Ponte Preta 0. 2 pontos para serem analisados, né? A Ponte mais uma vez não fez uma partida boa fora de casa, segue sem vencer longe de Campinas nesta Série B. E a outra situação foi a lambança do árbitro, que deu 2 vezes o cartão amarelo para o Zé Mário, não percebeu, e o cartão, o segundo, não precisava, e 18 minutos depois o VAR chamou o árbitro e o jogador foi expulso.
A Ponte volta a campo já amanhã, viu? Terça-feira, 9h30 da noite, contra o Vila Nova, segundo colocado aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E ontem, no Domingão, o Guarani teve uma ótima oportunidade de acabar com o jejum de 11 partidas sem vitória. Jogou com um atleta a mais toda a partida e vencia até os 48 do segundo tempo, mas perdeu mais uma. Com 52 segundos de jogo, Rildo Filho, do Goiás, deu esta entrada em Léo Santos. O árbitro de vídeo foi chamado e o jogador do Goiás conseguiu ser expulso sem tocar na bola. Com um a mais o jogo inteiro, o Guarani foi para cima, João Vitor arriscou e Tadeu mandou para escanteio. Luan Dias tentou 2 vezes, parou na zaga e em Tadeu. E no rebote, Caio Dantas não conseguiu acertar o gol. Até que aos 30 minutos, Natan saiu jogando errado. João Vitor serviu a Ayrton, que finalizou. Tadeu defendeu a primeira, mas não a segunda, porque Caio Dantas mandou para o fundo das redes. Placar aberto, 1-0 Guarani. Só que aos 44 minutos, em cobrança de falta, Natan se redimiu do erro, subiu mais que todo mundo e deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, aos 28 minutos, o Guarani chegou em escanteio. A bola sobrou para Matheus Celestiano. O zagueiro, que deu uma de atacante, fuzilou para colocar o Guarani de novo em vantagem, 2-1. Aos 35 minutos, pelo alto, o Goiás acertou a trave com Edson e no rebote, por pouco não sai um empate. Até que aos 42 minutos, em mais um lance de bola aérea, Léo Santos subiu com o braço levantado. Aí não pode, né? O VAR chamou e o pênalti foi marcado. Edu foi para a bola e no meio do gol deixou tudo igual, 2-2. E não é que aos 57 minutos o Guarani no ataque não conseguiu finalizar. E pior, deu contra-ataque para o Goiás. Paulo Baia caminhou como quis, invadiu a área e tocou na saída de Douglas Borges. Que castigo e crueldade! Final no Brinco de Ouro, Guarani 2, Goiás 3. Situação do Guarani é desesperadora, né? Em 16 jogos, conquistou apenas uma vitória, 4 empates e agora já são 11 derrotas. Pintado ainda não venceu à frente da equipe. Em 5 jogos, foram 3 derrotas e 2 empates. Então, além dos problemas técnicos de qualidade do elenco, tem o fator emocional. A equipe não soube jogar com um atleta a mais. Bugre volta a campo depois de amanhã, na quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Amazonas, lá em Manaus. 12h mais 34 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Mas olha só, para cumprir a missão, o diretor escolar precisa ter um perfil com características que vão ao encontro dos objetivos da função. O gestor escolar é o principal encarregado de manter o bom funcionamento da escola em todas as áreas, desde a estrutura física, passando pelos departamentos administrativos, até a qualificação do projeto pedagógico. Tema que a gente acompanha a partir de agora no quadro que está sempre de olho na educação. Bom, é o quadro de Olho na Educação, pessoal, assunto super importante, porque nós vamos falar como a direção escolar é fundamental na vida, no dia a dia das escolas, dos alunos. Estou aqui com a Cíntia, que trabalha com isso. Tudo bem, Cíntia? Tudo Muito bem, obrigado André. por atender a gente. Eu que agradeço. Bom, qual que é a importância, na verdade, para a gente começar a entender de uma direção escolar no papel dos colégios, das escolas? Conta pra gente. Eu costumo dizer que o diretor escolar é o maestro. É ele que dá todo o tom para a organização, para o funcionamento da escola. Ele é o elo integrador de todo o contexto escolar. Então é muito importante contar com um diretor que seja atuante, presente na rotina escolar, né? Que esteja ali no momento de uma decisão de tomada de recursos, numa decisão de estratégia de ensino.
e que seja um líder, seja uma referência que inspire aluno a estudar, professor a estudar e dar uma boa aula, a família a colaborar com a escola. Então, realmente é um papel muito importante, é um desafio e não há rotina nesse desafio. Então, esse é um ponto também, né, Cíntia? Exato. Não é todos os dias, não é? Não são iguais, né? Cada dia é um desafio diferente, a gente pode colocar dessa maneira? Exato. Por isso é importante que tenha uma figura ali que centralize as informações e que consiga gerir todas as informações e que dê segurança para a comunidade escolar. Bom, e o diretor, ele está acima do professor, né? Como funciona aí a preparação dos professores? Como que é isso? Conta pra gente, porque esse é um ponto importante que certamente muita gente tem curiosidade também, né, Cíntia? Sim, nós valorizamos muito a qualificação acadêmica, sem dúvida um professor deve gostar de estudar, deve estudar muito. Mas além da formação acadêmica, nós valorizamos também outras habilidades, como por exemplo a habilidade social, a habilidade emocional, porque o professor ele tem que colaborar para um ambiente construtivo, um ambiente saudável, produtivo. Isso exato, e ser um exemplo também para os alunos. É muito importante que ele seja um exemplo construtivo para os alunos e para toda a família. Pois é, esse ponto que você tocou é super importante porque o professor, a professora, na verdade, não é um profissional que acaba sendo referência, né, para os alunos. Então, eles servem, evidentemente, de exemplo, né, Cíntia? Exato, e muitas então, vezes... não pode pisar na bola, né? Porque, às vezes, não pode ser um bom exemplo e um mau exemplo, né? Então, por isso que tem que ter uma preparação toda especial para a formação do professor, né? Isso, por isso que é tão importante o acompanhamento desse professor, a instrução desse professor. É muito importante que a direção, as coordenações da escola deixem claro quais são as regras da escola, que as regras da escola sejam transparentes, que o professor entenda o porquê e como fazer. Isso é muito importante para que ele se engaje, para que ele se sinta motivado em fazer a coisa certa. Bom, como a direção influencia para que tudo corra bem na escola? Como que funciona isso? Também tem que ser um exemplo, né? Também, principalmente. Exato. Né? Então, tem que ser um exemplo para os alunos também, um exemplo para os professores, para a coordenação e um porto seguro. É a direção que vai ajudar na tomada de decisão, é a direção que tem que estar do lado do professor na resolução de um problema, na hora de traçar a estratégia para recuperar um aprendizado, na hora de traçar a estratégia para obter um resultado bacana com os alunos, que esse é o papel da escola e os coordenadores professores devem estar amparados e esse é o papel da direção. Estou dando uma olhadinha aqui nas informações, o diretor escolar precisa ter um perfil com algumas características específicas, né? Quais as características aí que é preciso para ser uma boa diretora, um bom diretor, né? Ter o emocional funcionando, imagino que... Saúde emocional, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença, né? Faz. Se você não estiver bem, se o diretor não estiver bem, não tem como fazer uma boa gestão. Então, impossível, porque você lida com todos os tipos de comportamentos, né? Tem os alunos que são mais tranquilos, outros não, aqueles que dão mais trabalho, os que dão menos, professor talvez na mesma situação, então... Tem que ter uma certa serenidade e assertividade. O que mais, além do lado emocional? Além disso, o estudo. A gente tem que buscar ferramentas, estratégias, estudar, se aprimorar para poder trazer essas ferramentas para o colégio, para poder ajudar toda a comunidade ali a colaborar com toda a comunidade. E ser atuante, presente. Não tem como o diretor ficar dentro da sala dele, passando ordem ou decidindo o que vai ser feito, sem conhecer profundamente todas as documentações que envolvem o processo escolar, sem conhecer a comunidade que ele atende, sem entender quais as principais ocorrências daquela escola, como ele pode prevenir, o perfil dos professores, em que pontos os professores estão precisando de ajuda, como elaborar um programa de capacitação, por exemplo, para os professores, qual que é o assunto que está em alta, que precisa ser trabalhado. Então, é extenso. Não, e outra, né, Cíntia, porque é preciso inovar também, né? Acho que as escolas, elas estão sempre se atualizando, inovando, e esse também é um papel da diretora, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. Hoje o aluno, com um clique, ele tem acesso rápido a muitas informações. Qualquer coisa. Exato, a qualquer tipo de coisa. E nós, diretoras, temos que ajudar os professores a estarem preparados para isso, para receber o aluno em sala, preparado para enfrentar esse tipo de situação. E qual que é a melhor estratégia? Conhecimento sólido. O professor tendo conhecimento sólido, ele vai direcionar essa busca, essas dúvidas que os alunos trazem, esse conhecimento que ele adquiriu fora da escola e vai munir o aluno de conhecimento suficiente para não cair em armadilhas, para conseguir interpretar notícias, para conseguir ter opinião própria, para ser criativo. Esse é o papel do professor hoje. Ter um conhecimento sólido para conseguir guiar o aluno, porque o aluno venha a ter pensamento próprio, que ele consiga crescer por si só, ter autonomia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro que, eu imagino que hoje seja igual, ou pelo menos parecido. Eu lembro que na minha época do colégio, não é? Ir para a sala do diretor, da diretora, meu Deus do céu, era terrível, né? Puxa vida, a diretora tá te chamando. Na verdade, no colégio que eu estudava, falava orientadora, né? E, vai para a sala do orientador. É assim ainda, Cíntia? O pessoal tem aquele, não é? Aquele pezinho atrás, tal, com diretor, diretora. Puxa, e tem esse negócio, vai para a sala do diretor. Ainda existe isso ou não? Eu prefiro acreditar que não é medo, é respeito. Mas tem um pouquinho, sim. Nós temos na instituição onde eu trabalho a orientadora e a direção, no caso eu. Então, a orientação já filtra muita coisa. Né, quando chega para mim alguma coisa mais específica, ou, né? Se chegou e você... Então, realmente, quando chega em mim é que o bicho está pegando, né? Mas mesmo assim, no dia a dia, a minha relação com os alunos e com os professores é muito tranquila. Eles não têm mais... Tem isso, né? Mas é preciso ter também, né, Cíntia? Sim. Porque eu tenho uma aproximação, limite, mas ao né? mesmo tempo um limite. É preciso ter um limite também, principalmente Exato, no ambiente. você usou a palavra exatamente, exata. Não é nada de nossa... É claro, você está num ambiente que você está se formando, não só nos estudos, mas como pessoa também, né? Exato. Então, é na escola que os limites pode chegar na escola, aprontar todas e achar que está tudo bem, né? Sim, tem que saber as regras, né? As regras de boa conduta têm que ser seguidas. Senão não tem como a escola funcionar. Quando o aluno entende isso, ele até colabora para as normas. Claro. Né? O trabalho preventivo é a essência para que eles não tenham tanto medo de ir para a sala da direção. Como a gente trabalha a prevenção, né, o risco dele ir para a sala de direção é muito pequeno. Bom, pegando o gancho disso, porque eu acho que esse também é um ponto importante, Cíntia, claro, todas as escolas têm aqueles alunos que são mais comportados e, evidentemente, que todos os colégios, é impossível não ter, tem aqueles que dão um pouquinho mais de trabalho. Como que é essa situação de lidar com perfis diferentes, como que é isso? Esse é o contexto escolar em qualquer, né, não é uma coisa incomum, acho que é comum a todas as escolas. O que a gente tem que trabalhar é a prevenção. A regra clara, assim como eu falei para os professores, para a equipe como um todo, é importante para o aluno também. Ele entender o porquê das regras, isso é muito importante. Orientar. No colégio onde eu trabalho, a gente costuma envolver o aluno para a resolução do problema. Então, primeiro o aluno é chamado, é discutido o problema, é conversado com ele, pedido que ele fale com os pais em casa, para depois a gente ligar para a família. E aí, quando a gente liga, a gente já sabe como ele contou, se ele foi honesto, se ele entendeu a gravidade do que aconteceu, e a família já está pronta para colaborar com a gente. Dá mais trabalho? A princípio, sim, mas o fruto é muito melhor, né? O resultado é muito melhor, porque ele aprende. Né? E isso é importante, não adianta penalizar, aplicar regras disciplinares sem um aprendizado dentro da escola. E você citou aí os pais, né, os responsáveis, qual o papel dos pais nisso tudo? Importante também, né, Cíntia? Qual a relação que existe entre uma diretora de escola e os pais, por exemplo? O papel dos pais no contexto escolar é essencial, essencial. Sem a parceria da família, não tem como a escola fazer um bom trabalho. Né? Eu costumo falar para as famílias como que um aluno vai gostar da escola se o pai está falando mal da escola, se o pai está apontando defeito. O filho gosta normalmente do que os pais gostam. Olha aí. Né? O pai tem que dar o exemplo do respeito ao professor, do respeito à escola. Então é muito importante essa parceria, que a família esteja, né, com a escola e que entenda os limites, até onde a família é responsável, até onde a escola é responsável. E aí a coisa flui. Boa, Cíntia.
Quais, então, suas considerações finais para a gente encerrar o quadro? Passou rapidinho o tempo, Passou. Importante dizer para a direção, se tem várias coisas aqui que são responsabilidades do diretor escolar, que é sim uma função complexa, é uma função sem rotina, é uma função muitas vezes cheia de desafios, todo dia você tem que ficar pensando qual é a melhor resolução, mas eu considero, né, que é um cargo de muito prazer, muita satisfação na área educacional. É muito bom ver o resultado, é muito bom ver o sucesso de um professor, o sucesso de um aluno, é muito gratificante mesmo. O ambiente escolar é muito bom, é muito saudável. Valeu. Eu tenho saudades dos tempos de escola, viu? Confesso para você. É uma delícia. É isso aí. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Depois de um fim de semana estável, de tempo firme, a semana começa da mesma maneira, com o sol aparecendo durante todo o dia, poucas nuvens e nada de previsão de chuva, viu? Então é importante a ingestão de líquidos, umidificação de ambientes, hidratação da pele, das mucosas, nariz, olhos, cuidados com exposição direta ao sol, sobretudo em períodos prolongados ou entre o final da manhã e o meio da tarde. O uso de protetor solar é extremamente recomendável. Vamos às temperaturas então para esta terça-feira, mínima de 12 graus, é aquela temperatura logo no início da manhã e também à noite, mas ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque o André Aranha já está aqui nos nossos estúdios e coladinho com o Jornal Câmara Notícia tem o programa Estúdio Câmara, que vai falar sobre a cidade de Campinas, sobre os mistérios e suspenses da nossa cidade. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Com um ar de suspense, né, Gabriel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bem bacana, porque o pessoal foi no cemitério, na catedral. Olha, a gente vai mostrar inclusive uns vídeos sinistros, viu? Vale a pena acompanhar, é cultura pura. Então eu vou assistir certamente este programa. Então, convite feito a você que está nos acompanhando, coladinho com o Jornal Câmara Notícia e Estúdio Câmara, recheado de mistério e suspense aqui sobre a cidade de Campinas. O jornal fica por aqui, retorna amanhã ao meio-dia ao vivo. Até lá, tchau, tchau.